Bem-vindos, bem-vindos a quem nos vai acompanhar em direto, bem-vindos a quem nos vai ver depois, aqui é esta live com a Alícia, onde nós vamos falar de perimenopausa. Para já por si não é uma fase que é muito falada na mulher, muito menos trazendo o intestino e trazendo a sexualidade, a energia feminina, né? Trazendo essa parte assim. Por isso acho que vai ser aqui um tempo muito interessante, não é, Alícia? O que é que tu achas? Uhum. Sim, sim, parece-me que sim. São temas aqui bastante interessantes para serem falados, que são pouco falados ainda, não é? Os desequilíbrios as alterações que acontecem, por exemplo, no intestino, que é a tua área, não é? E depois a parte mais da sexualidade feminina, que ainda há grandes tabus para falar sobre este tema, então acho que são aqui pontos muito interessantes. Não sei se queres te apresentar aqui para as pessoas que não te conhecem, os meus seguidores. Eu Um, para a seguir te pedir para tu te apresentares e depois eu apresentava, mas sim, eu apresento. Pronto, então, eu sou Dulce Canivari, trabalho saúde intestinal e neste momento ajudo mulheres, trabalho a saúde intestinal feminina, ajudo mulheres a perceberem o que é a perimenopausa e como entrar na menopausa com leveza e viver o pós-menopausa também, porque passamos muito tempo da nossa vida nesta transição e não lhe damos muitas vezes o palco que devia ter. Então é isso que eu faço hoje em dia. E Alicia, apresenta-te então. Então, o meu nome é Alicia Ferreira e eu sou enfermeira, sou coach e terapeuta. Eu venho a trabalhar já há 5 anos com a conexão da mulher com o seu prazer e com o seu poder pessoal. E então trabalho muito através utilizo ferramentas de Tantra e de sexualidade consciente. Então ajudo mulheres a romperem com todos os seus condicionamentos, os tabus com o seu corpo, com a sua sexualidade, com o seu poder pessoal, a trabalhar, perceber que a sexualidade traz muito poder pessoal à mulher quando ela se descobre. E é muito curioso porque há muitas mulheres que estão na idade, mais ou menos nas idades da perimenopausa, que é um intervalo bastante amplo, não é? E que sentem esta necessidade de finalmente olhar para elas, que quando passaram uma vida inteira a cuidar do outro e que agora dizem não, agora sou eu, não é? Portanto, essa é algo muito interessante e é muito importante quando chega esta fase da mulher agora querer olhar para si, aquela que ainda não olhou em fases passadas. Sim. Portanto, há muitas mulheres nessas idades que chegam para trabalhar comigo. Boa, boa. Sim. Tu tocaste aí num ponto muito interessante, que é aquilo que eu costumo dizer sempre. Pronto. Em primeiro lugar, vamos aqui enquadrar a perimenopausa, né? E para podermos continuar aqui a conversar um pouco. Mas é a partir dos 35 anos que entramos no climatério, né? E começa a haver algumas alterações, começa na parte digestiva, a partir dos 40 começa a haver as oscilações hormonais e claro que a idade da perimenopausa também difere de mulher para mulher. Mas regra geral, 42, 45 anos até entrar na menopausa, né? É esta a parte aqui da perimenopausa. O que tu disseste aí, muito interessante, foi que realmente as mulheres passam a vida toda a cuidar dos outros, né? Porque nós, enquanto estamos na fase de procriar, como eu costumo dizer, né? Que estamos na fase ainda de poder ter filhos e de ter aquele papel de cuidadora dos outros, nós acabamos por nos esquecer de nós, não é? E isso é muito importante que a gente não o faça. Para quê? Para poder entrar então na menopausa e poder passar por todas estas fases que nos levam até essa fase da vida, poder passá-las com energia, com qualidade. E é importante que o teu papel, porque neste caso tu ajudas a mulher a descobrir-se, a perceber que esta fase, que muitas vezes é temida, porque não existe informação suficiente, é uma oportunidade de vivermos um pouco mais para nós, de começarmos a olhar para dentro, começarmos a perceber quem somos, o que é que queremos e temos essa liberdade, porque já não temos de estar tão a cuidar do outro. Eu acho que isso é muito bonito, o teu trabalho e essa ligação também. É uma coisa que eu acho muito, muito interessante e muito importante. Por isso, Uhum. parabéns. Sim, obrigada. Uma coisa que tu falaste, e que é muito interessante, imagina, nos estudos oficiais, quando se vai àqueles estudos científicos, etc., porque há muita coisa, uma das coisas que eu descobri como enfermeira é que há muita coisa que a ciência só chega depois.
em que se começa a perceber, começa-se a haver conjuntos de dados, mas a ciência ainda não fez estudos ou ainda não tem abertura para. Então, por exemplo, aquilo que está documentado cientificamente é que a perimenopausa começa ou seja, a idade média é entre os 45 e os 55, não é? Porque os sintomas da menopausa podem começar a surgir 10 anos antes da menopausa efetivamente acontecer, que é quando cessa, quando termina a última menstruação da vida da mulher, não é? Que é quando há esse diagnóstico, que é há um ano sem menstruação, então aí percebeu-se, ok, entraste na menopausa há um ano atrás. Pronto. Então, no entanto, há muitos sintomas, tal como tu dizes, relativamente agora esta parte que tu tratas, não é, do intestino, e as alterações que a mulher vai começando a sentir no final dos seus 30, que ainda não está documentado pela ciência. E é engraçado porque quando vamos aos sintomas da perimenopausa que estão documentados nos documentos científicos, nos estudos, em nenhum faz referência às alterações intestinais. Mas há muitos sintomas que são documentados que estão relacionados com alterações intestinais. Sim, porque lá está, não se fala muito da parte do climatério. E eu trabalho muito com a medicina tradicional chinesa. E nós trabalhamos pelos ciclos dos 7 anos, ok? Aos 25 anos é o auge, a partir daí começamos então, a cada 7 anos, vamos passando para fases diferentes. E dos 28 aos 35, ok? Estamos aí numa fase boa para, lá está, fértil e tudo, para podermos então ter os filhos e ter essa fase aí mais pela medicina tradicional chinesa, e depois dos 35 aos 42 é o climatério, ou seja, é quando nós começamos a ter algumas mudanças. Aos 30 anos já temos a parte da massa muscular, não é? Já sabemos que começa, isso já está provado, está documentado, não é? E depois aos 35 anos começa uma perda na parte digestiva, na parte de energia de digestão. Automaticamente, quando essa perda na digestão começa a existir, o que acontece é que começa a haver menor absorção de nutrientes, já começa aí outro ciclo. E é aí que devagarinho começa a haver estes sinais e sintomas tão ligados à parte digestiva e à parte intestinal e que ninguém dá a atenção que deveria dar. Porque é muito importante para podermos estar equilibrados, né? E poder então entrar na perimenopausa conectadas com o nosso corpo, a tratar dele já, não é? Porque quando a perimenopausa é aquela janela de oportunidade que temos para realmente vivermos a nossa menopausa e pós-menopausa sem aqueles sintomas toda que a maior parte das mulheres se queixam, né? De aqueles calores doidos, o não dormir, a ansiedade, assim. Eles podem ser sentidos, sim, mas podem ser sentidos de uma maneira natural, não é? E não ter aquela... Porque é que é a mesma coisa que levar de menopausa de frente, não é? Um choque. Porquê? Porque não olhamos para o corpo antes. Sem dúvida, sem dúvida. E também na correria que vivemos no dia a dia, em que as pessoas estão muito habituadas a parar só quando efetivamente estão doentes, não é? E então as mulheres que são muito cuidadoras do outro, não, e quando se começam a ver algumas alterações que não levam a pessoa à cama doente, não é? Algumas alterações subtis no organismo que vai sendo cada vez um bocadinho mais difícil, vai sendo cada vez um bocadinho mais desafiante, a pessoa tem tendência a não olhar para si, e então essas alterações passam muito despercebidas. Eu gostava aqui de te perguntar, Dulce, as mulheres que chegam para trabalhar contigo, qual é que normalmente são as queixas delas? O que é que elas identificam? Ok. Antes, vou-te já te responder, mas antes, muitas desses sinais e sintomas que estás a referir, a maior parte das mulheres leva a eu dormi mal, eu tive um dia muito estressado, ou seja, estes sintomas que vão aparecendo aqui e acolá, não os ligam, ou seja, são sintomas soltos e são sempre desculpados com lá está esta correria que nós vivemos. E sim, tem um impacto, mas não é só isso, não é? E então as mulheres chegam até mim, a maior parte, primeiro, o corpo está a mudar e não percebem porquê. Dizem, epá, mas eu não estou a perceber, assim. E depois quando eu começo a falar assim, epá, foi mesmo isso, mas é preciso eu lhes estar a dar essa consciência, porque elas não têm essa consciência, e é normal nesta correria, mas é muita parte de comiam coisas
antes que agora já não, o corpo já não reage da mesma forma, é sentirem-se cansadas, é o intestino dos primeiros que começa a dar sinais e começa, ora prende, ora solta, começa a haver ali um desregulamento do intestino que não se percebem porquê. É também aquela dificuldade de podem comer a mesma coisa, podem ter o mesmo estilo de vida, mas já começam a ter mais dificuldade em digerir, que a digestão se faça, mas também aquele peso, aquela à volta da barriga, né? Aquele diâmetro que começa a aparecer e muitas queixam que aquela barriguinha que já não conseguem perder e que fazem exatamente a mesma coisa e até têm razão, fazem exatamente a mesma coisa, mas o segredo é nós irmos mudando os nossos hábitos de vida à medida que vamos avançando nesta experiência de vida, não é? Porque o corpo vai mudando e nós temos que ir acompanhando isso. Por isso é que, mas eu faço tudo igual. E é aí que nós não deveríamos estar a fazer tudo igual. Porque o corpo vai mandando sinais e sintomas e nós já temos que aprendê-lo, a ouvi-lo e a responder. Sim, sem dúvida. Tocaste agora aí num ponto interessante. Eu vou também dizer às pessoas que estiverem a assistir para irem trazendo dúvidas, comentários, para irem participando, para ser também uma live dinâmica com quem está aqui a escutar. E tocaste aqui num ponto interessante que é esta questão da identidade, que é o corpo começa a mudar, mas há algo dentro da mulher que também começa a mudar. E muitas vezes as pessoas que têm muito medo daquilo que é o envelhecimento, não é? Então começam a dizer, não, já estou a envelhecer, já estou a ficar velha, ou já estou, pronto. E então há muito esta tentativa de voltar àquilo que era, voltar a ser, não, porque eu estou a tentar recuperar, a voltar àquilo que eu era quando era mais jovem, àquilo que o meu corpo respondia quando eu era mais jovem, à forma como eu me sentia quando eu era mais jovem. E há aqui uma negação desse processo natural da vida, não é? E muitas vezes há que ajustar também as expectativas. Eu costumo dizer que nós temos que, lá está, é o ganhar consciência, né? Temos que perceber onde é que estamos, como é que está o nosso corpo, né? O que é que fizemos que nos trouxe onde é que nós estamos e depois temos que acolher as mudanças, porque estas mudanças são naturais. Ou seja, é o processo natural da vida e nós temos que estar felizes por estarmos cá e podermos passar por estas fases todas, não é? E cada fase vai nos permitir ter experiências diferentes na vida. Se nós cuidarmos do nosso corpo, nós não podemos esperar que as coisas sejam sempre iguais. Mas eu tenho mulheres que eu acompanho que aos 50 anos são capazes de ter mais energia que aos 35, porque aprenderam a cuidar do corpo para as fases em que estão. Ou seja, então tu até consegues até te sentir melhor, não é? Mas temos que nos enquadrar de que temos 50 anos ou temos 45 anos, não é? E que temos que mudar algumas coisas na nossa vida, temos que cuidar de nós, temos que cuidar da nossa energia, temos que cuidar do nosso intestino, temos que cuidar das nossas emoções, temos que cuidar também da mulher, não é? Porque aí entras muito tu, eu acho que essa parte é nós irmos buscar outra vez a nossa essência como mulher, não é? O prazer, o gosto, porque eu posso estar enganada, mas aqui entras e vais-me ajudar, mas é o prazer também da vida, não é? Quando nós nos encontramos com mulher e nessa parte, né, da sexualidade, nós também conseguimos ir buscar mais força e mais energia para sentirmos mais vivas e acolhermos estas mudanças com muito amor, não é? E funcionar para termos uma vida com mais qualidade. Claramente, claramente, até porque na verdade a sexualidade ela não começa só quando estamos na cama, não é? Na cama entre aspas, mas ela começa com a forma como nós nos conectamos com o prazer na vida, nas pequenas coisas do dia a dia. E na verdade a energia sexual significa energia de vida, significa aquele fogo interno, aquela chispa, aquele entusiasmo de acordar e viver a vida e tenho vontade de fazer isto, eu tenho vontade de fazer aquilo. Isso é energia sexual, não é? Tanto que um dos sintomas da depressão é a falta de vontade de fazer as coisas que habitualmente gostávamos, não é? E perde-se muita libido. E esse é um dos sintomas que também afeta a mulher na perimenopausa, que é quando ela também começa a ver que ela própria está-se a alterar na vida, mas não está a fazer adaptações, que é um bocadinho
também aceitar as mudanças do corpo. Há bocadinho também tocaste na questão por exemplo, da gordura abdominal, que começa-se a concentrar, não é? Porquê? Porque já não há uma mudança na distribuição hormonal, não é? E as hormonas vão diminuindo a sua produção e isso começa a afetar. Então essas alterações no corpo fazem com que, por exemplo, a mulher muitas vezes se sinta retraída, que já não se sente tão à vontade no seu corpo, então isso vai afetar a forma como ela se sente à vontade com um parceiro ou uma parceira, não importa, não é? Mas com alguém, a nível sexual. Depois, também na parte dos genitais, as alterações nos genitais afetam muito, porque, por exemplo, a libido feminina, ela não é só não é só o desejo de estar sexualmente ativa, não é? Então ela é multifatorial, ela não depende só da relação com o corpo, ela depende também da motivação que a mulher tem na vida, ela depende também da autoestima que a mulher tem consigo mesmo, da forma como ela se vê, e portanto, se ela simplesmente deixa que as coisas aconteçam e ela não se vai adaptar, não é? É quase como uma criança que cresce e continua a querer andar na bicicleta pequenina. Não dá, não vale a pena, não é? Querer agir da mesma forma. Então, vai haver alterações a nível dos genitais da mulher, e uma delas é aquilo que se chama o síndrome gênito-urinário, que é a retração dos órgãos femininos, ou seja, os tecidos vaginais, a vulva, a vagina, os lábios vaginais, portanto, deixam de estar tão preenchidos, então começam a ficar mais fininhos. Existe também uma das coisas que acontece é a secura vaginal, ou seja, a mulher deixa de produzir tanta lubrificação por diminuição da produção dos estrogénios, nomeadamente, não é? Isso vai alterar. Aqui uns comentários, eu sinto alterações no meu corpo, o meu odor íntimo mudou, o odor também está relacionado com as hormonas. Então, isto são tudo pequenas coisas que vão alterando e que a mulher deve ficar atenta. Mas imagina, uma mulher que passou uma vida inteira em que a sexualidade era só uma vez em quando, não é? Em que ficou ali um bocadinho colocada a um canto, porque pelos tabus, ou porque não tem parceiro há muito tempo, ou alguma coisa, a mulher nem se apercebe disso. Uma mulher que não conhece bem a sua vulva, ela nem se vai aperceber de como é que a vulva vai mudar ao longo da vida, e principalmente nesta fase, não é? E tu falaste aí no hormonal e sim, uma das coisas que acontece é realmente a parte hormonal, não é? Tanto a parte da progesterona como do estrogênio. E aqui também o intestino tem um papel muito importante. Entra muito o intestino e o fígado, porque nós temos dentro do intestino uma comunidade de bactérias, né, que vive dentro de nós, e essas bactérias estão aqui, ou seja, o intestino já é visto como um órgão que tem um papel muito importante na parte hormonal. E dentro daqui do intestino existe um sistema, ou seja, existe um conjunto de bactérias, que é o estrovaloma, que são essas bactérias que vão dizer qual é o estrogênio que sai ou não. Não é só a produção, é que não é só a produção aqui. Também é muito importante esta parte, porque se nós não tivermos a nossa microbiota equilibrada, se ela estiver muito ativa, por exemplo, ela vai fazer, porque o fígado conjuga o estrogênio, ou seja, o fígado agarra no estrogênio e diz, agora vais-te embora que já não precisamos dele. Chega ao intestino, e é o intestino, ou seja, esta microbiota, o estrovaloma, é que vai dizer se ele vai realmente ser, ou seja, se vai ser excretado ou se vai voltar a entrar na circulação, ok? E se nós não tivermos esta comunidade de bactérias equilibradas, pode acontecer que ele vai estar a dizer que não, volta muito estrogênio para dentro, ou seja, as oscilações são maiores e os sintomas e sinais são muito mais fortes. Então temos que olhar muito bem aqui para o intestino, para esta comunidade e também para o nosso fígado. Porque depois isto é um ciclo entre o fígado e o intestino, e quando existe esta recirculação do estrogênio, é importante que o nosso fígado o faça também pela via boa, né? Porque temos aqui várias vias para poder ser feita esta conjunção, porque depois ele volta a ser conjugado pelo fígado, pronto. Então existe aqui muita... Por isso é que também estas alterações hormonais, emocionais, andam aqui bastante pronto, altos e baixos por causa disso também. É um ponto muito importante e que não é falado também.
Uhum. Sim, esse é um assunto que só há pouco tempo é que se começou a ouvir falar sobre ele. Portanto, há todas estas alterações hormonais, ou seja, haver não só a descida de estrogénios, mas também uma subida de estrogénios que depois vai ter um impacto no rácio com a progesterona, não é? Ao longo do ciclo e criar depois alterações de ciclos, por isso lá está as irregularidades menstruais que surgem, não é? Falaste no fígado da medicina tradicional chinesa é o órgão, a emoção que está associada ao fígado é a ira ou a raiva, não é? É, E então, mas além disso, o fígado, pela medicina tradicional chinesa, é que controla o livre fluir das emoções. E na mulher, especialmente nesta altura, existe muita estagnação do chi do fígado. E o que é isto? São bloqueios, ok? Porque nós temos muitos bloqueios, porque lá está, se nós não acolhemos, se nós não aceitamos o nosso corpo e esta fase, o que é que vai acontecer dentro de nós? é irritante, Bloqueios. exato. Irritação, né? Frustração, e depois o Ansiedade. fígado, a ansiedade, a depressão e por aí fora. Depois o fígado acaba por não, porque a emoção do fígado é realmente a raiva, a frustração, né? Mas se ele não estiver a fluir, ele vai impedir que os outros órgãos também tenham as suas emoções equilibradas, porque é ele que Uhum. permite que essa energia vá pelos órgãos e que exista então um equilíbrio de emoções. Uhum. E é muito giro, nós percebemos isso. E temos aquela frase de ai, aquele tem maus fígados. Lembras? Não sei se já ouviste Uhum. essa frase. Sim, E é sim, muito sim, sim. porque quando vamos para a medicina tradicional chinesa está explicado por isto. Exato, exatamente, exatamente. Sim, e depois lá está, todas estas alterações no intestino que acontecem, e sendo o intestino também responsável pela libertação das hormonas de bem-estar, não é? Por exemplo, da serotonina, grande parte da serotonina é produzida no intestino. Se o intestino está desregulado, há uma alteração da produção de serotonina. A mulher deixa de estar bem-estar, começa a ter muito mal-estar, não Sim. é? De uma forma geral. Sim, 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 sim. E não é só a serotonina, mas sim, 95% da serotonina é produzida no intestino, há os 5% produzido no cérebro, o que acontece é que a serotonina produzida no intestino, ela vai ajudar, vai comunicar com a serotonina produzida no cérebro pelo nervo vago, ok? E tem um impacto muito importante. E quando a do intestino não é produzida como deve ser, vai impactar a do cérebro também. É por isso que nós muitas vezes temos realmente estas alterações do humor tão grande por causa desta ligação. Mas aqui entra muitas outras, entra o GABA, entra a dopamina, enfim, por Uhum. todas estas hormonas estão ligadas ao intestino, de alguma Exato. forma. E é por isso que ansiedades. Aliás, existem estudos e a taxa de depressão nas mulheres na perimenopausa é enorme também. Ou seja, é mesmo. Uhum. É assim, eu agora de cor não tenho bem certeza, mas eu não sei se é cerca de 40 a 60% de probabilidades de uma mulher na perimenopausa de ter depressão. Uhum. A causa é muito grande. Também há outra parte aqui na perimenopausa que não é muitas vezes falada, que é o cansaço. Okay? Muitas Exato. mulheres nesta altura estão cansadas e não sabem porquê. Uhum. Muitas levam lá está porque é a vida, a agitação, a correria, não sei o quê. E sim, é claro que isso tem um impacto. Mas é importante nós começarmos a perceber que existe um impacto no nosso cérebro a partir dos 45 anos. E esta é a janela de oportunidade de cuidarmos da nossa energia e do nosso cérebro também. Claro que o cérebro e o intestino estão interligados, né? E também a vontade, nós queremos cuidar de nós, a nossa sexualidade, aquela energia, vem também de quê? Das nossas mitocôndrias, não é? Ou seja, Exatamente. pronto. E esta parte é uma parte que é mesmo muito pouco falada aqui. E as nossas fábricas de produção de energia, okay, começam realmente a haver aqui um declínio, porque já aos 35 já começa a haver um declínio na parte de produção de energia através da digestão, né? Ou seja, depois começa a ser aqui tudo ligado. E esta é a altura em que nós temos que começar a olhar para esta parte da energia e muitas vezes temos que olhar para aquilo que comemos e Uhum. hoje em dia a maior parte de nós acaba por ter que suplementar, mas não é suplementar de qualquer maneira. Existe suplementação específica para esta fase da vida e para cada Uhum. mulher também. Mas é Exato. importante olharmos para esta parte também. Sim, Está sim, aqui uma sim. questão. Consegues ler? A mulher saudável, física e mentalmente, vai conseguir gerar e criar não só vida, ela será bem mais criativa. O chakra da criatividade é responsável pela energia sexual,
prazer, emoções e fluxo criativo. Sem dúvida, e uma das coisas, porque, por exemplo, na mulher, a relação com o útero está no chakra sexual, não é? Sim, estão os dois na mesma zona. E a energia sexual vem muito dessa criação de vida, que é aquilo que acontece no útero. Então nós podemos, nessa fase, ou no momento em que terminam os óvulos, não é? Não gerar uma vida de filhos, seres humanos, não é? Mas sim gerar imensos projetos e, portanto, sim, sem dúvida que é o centro da criatividade, é também o centro do prazer e, portanto, parte daquilo que a mulher se identifica como do seu feminino, que é a relação do útero, não é? O seu sistema reprodutor deixar de produzir os óvulos, não é? Como é que ela pode resgatar esse centro, reativar esse centro, mas agora de uma forma mais simbólica, não é? Como é que nós podemos conectar-nos com essa fonte de prazer, porque a pessoa que acaba por exemplo, entrar numa depressão, que há bocadinho estavas a falar, não é? Ela também acaba por se desconectar das suas fontes de prazer. Ela acaba por se desligar, lá está, por isso é que é uma fase de transição que dá a oportunidade à mulher dela, de uma vez por todas, começar a olhar para si pela primeira vez. O que é que eu gosto? O que é que já não faz mais sentido na minha vida? O que é que eu não ando a sentir bem? O que é que eu preciso de olhar para mim com mais atenção? Seja os sintomas físicos, não é? O intestino, há bocadinho tinha-te perguntado os sintomas que as pessoas mais se identificam das mulheres que chegam para trabalhar contigo, porque se alguém estiver aqui a ouvir e dizer, será que eu tenho sintomas de perimenopausa, será que não? Como é que elas, assim, das queixas que mais te chegam, assim? A maior parte delas é que realmente a comida que comiam antes já não conseguem comer, o corpo reage de uma forma diferente. Essa é uma das primeiras coisas, é começarem a perceber que parece que vão ficar intolerantes a determinadas coisas. E muitas vezes não é. É o corpo a mudar e nós temos que começar a perceber, precisamos de cuidar do nosso corpo, não é? Para o corpo continuar a aceitar, mas muitas vezes também é mudanças de estilo de vida, porque nós temos que começar a aprender a comer, né? E o exercício físico, ou seja, os pilares todos. Mas pronto, é a parte que muitas vezes começam a aparecer intolerâncias e não sabem de quê. É o intestino que começa a ficar, a maior parte das vezes é preso, mas pode haver muito também a alternância, ou seja, ora é preso, ora é solto e não conseguem perceber o que é que se está a passar. E não tem a ver com a comida, não tem a ver com o stress e não conseguem perceber o que é que está a acontecer. É também o cansaço. A parte do cansaço vem muito. Começa, ou seja, não conseguem se concentrar, existe, parece aquele nevoeiro no cérebro, exatamente, essa parte existe muito. E é a parte de já não se conhecerem, não percebem. Ou seja, há tanta coisa que está diferente que elas próprias às vezes nem conseguem perceber. E é quando eu começo a fazer as perguntas, é que, então, mas não tem isto, também não, os gases, como é que está? E a barriga incha? Pronto, e a pele, por acaso, e está aqui a Sandra a dizer, e a pele fica mais fina e delicada, é verdade também, ou seja, é realmente, essas são os principais, tem muito a ver com a comida já não cai como caía antes, o peso extra que não conseguem retirar, e é a parte do intestino começar a ficar irregulado com o cansaço. Esses são assim sinais, são os sinais que as pessoas mais me procuram. Alterações de sono, imagino que também sejam muito associadas, não é? Porque é um dos sintomas. Olha, mas as pessoas nem tanto me falam disso. É engraçado. Eu é que lhes digo, então, mas tem dormido bem, descansa, eu é que depois vou aos pilares, porque a maior parte das pessoas não chega até mim a dizer que não consegue dormir. Eu depois é que vou fazendo perguntas, falo dos suores também, pergunto como é que está essa parte, já se começam a sentir mais calor aqui, mais calor acolá, como é que dormem, acordam. Mas por acaso, apesar de ser uma coisa tão importante, as pessoas já não ligam tanto à perimenopausa, mas sim, é um dos sintomas que começa a mudar. Por isso. E para ti, a ti, chegam exatamente com que sintomas, ou com que pedidos, ou com que queixas? Olha, normalmente sentem alteração do género. A minha libido já não funciona da mesma maneira, quando elas, neste caso a libido sexual, não é? O desejo sexual. Já não tenho tanto desejo como tinha, o meu corpo está a mudar e de antes para mim não me afetava tanto, só que agora já não sei como me sentir bem neste novo corpo.
ou então passei uma vida inteira, realmente sempre tive estes problemas com as questões da sexualidade, só que estava tão focada em outras coisas que agora sim quero olhar para mim e quero perceber o meu prazer e quero perceber, quero conhecer os meus órgãos genitais, eu quero conhecer os meus orgasmos, quero desconstruir esses tabus todos na sexualidade, ou então muitas, por exemplo, que chegam, que se divorciaram, e que agora de repente, pronto, acabou aquele casamento, onde o sexo normalmente não era muito satisfatório, não é? E depois é do género, e agora não, eu agora quero olhar para mim, eu quero me priorizar. E então chegam, e eu lembro-me de um testemunho de uma das mulheres, né, porque há coisas sempre que ficam, dela dizer assim: Meu Deus, Senhor, se eu soubesse isto, como é que eu nunca soube disto uma vida inteira? Não é? Como é que eu só estou a descobrir isto agora? Este meu prazer, esta minha relação com o corpo, esta minha sexualidade, este meu à vontade, porque normalmente a mulher que chega a esta idade, ela, das duas uma, ou ela continua, se foi uma mulher que viveu com bloqueios, e muitas vivem, não é? Bloqueios daqueles que são muito subtis, que se põem ali no cantinho, não é? Que só quando nós olhamos efetivamente com uma lupa e vamos lá ao problema é que vemos, epá, isto é um problema maior do que aquilo que eu achava, como me aconteceu a mim, não é? Quando eu comecei a estudar a minha própria relação com o meu corpo e com a minha sexualidade. Um, mas depois chega esta parte em que elas dizem, espera, eu quero conhecer-me de uma outra forma, eu quero descobrir aquilo que eu nunca soube durante toda uma vida. Então há esse momento que chega e que a mulher quer se descobrir, ela quer descobrir, ela quer viver, quer aproveitar a vida. É uma pessoa que não se resigna simplesmente às alterações que estão a acontecer e ela decide agir sobre a sua vida porque diz, não, espera aí, porque assim, a maior parte das mulheres, antigamente, quando a esperança média de vida era mais curta, a mulher não vivia tanto tempo na pós-menopausa. Mas hoje em dia, a esperança média de vida para a mulher está nos 83, aqui em Portugal. 83 significa que se nós tivermos uma menopausa, alguns entre os 45 e 55, ou os 40, os 40 e poucos, não é? Um, Nós vamos viver ainda uns 40 anos, à volta de 40 anos, na pós-menopausa. Como é que nós não vamos aproveitar estes 40 anos, não é? Vamos viver sem estarmos satisfeitas com o nosso corpo, vamos viver sem estarmos a tolerar bem a alimentação, vamos viver a dormir mal, a sentir-nos mal connosco mesmas, sem ter prazer. Então, mas o quê? A vida não acaba. A vida começa agora, não é? Costumo dizer que, para mim, vejo-a como a nossa segunda primavera. Eu costumo dizer que é uma nova primavera na vida. É uma lufada de ar fresco se nós cuidarmos do nosso corpo. Tu há bocado estás a perguntar e há um sinal que eu me esqueci. Uma das coisas que as mulheres mais me dizem é assim: epá, eu não tinha percebido até ter-te ouvido a falar. Também, por exemplo, já me aconteceu, né? Quando eu começo as pessoas a conectarem-se quando eu digo alguma coisa assim, olha, é isso mesmo, só que eu não estava a conseguir pôr em palavras. Acontece muito essa parte de não conseguirem perceber, traduzir os sinais e sintomas de maneira a consigam explicá-los, mas quando alguém os fala, identificam-se, olha, estou a sentir exatamente isso. Por isso, essa parte é muito comum. Mas há uma coisa que não falei, que é oscilações de humor. Muitas se queixam dessa parte das oscilações de humor e da falta de motivação, que também, juntamente com o cansaço. Então aqui a parte emocional também tem um papel bastante grande. E além de vir de um intestino que pode estar desequilibrado, pode não, vai estar, né? Uma microbiota que não está como deveria de estar, também vai muito ligada a esta mudança nas mitocôndrias, na produção de energia do nosso corpo. Okay? E quando nós olhamos para estas duas coisas, aliadas, lá está, a nós também nos abrirmos, acolhermos as mudanças, procurarmos a nossa sexualidade, porque para mim aquela sexualidade é realmente o que nos leva a acordar de manhã também, o que nos dá força para nos levantarmos da cama, né? E para cuidarmos de nós, porque depois isto está tudo interligado. Isto, assim, nós não nos podemos ver como só um órgão ou como só uma parte, né? Porque tudo influencia tudo, todas as nossas coisas, a maneira como nós acolhemos as nossas emoções, o nosso corpo, as fases da vida, o que vai acontecendo, vai ter um impacto em tudo, não é? E é muito importante que nós temos que aprender a ouvir o corpo, aprender a respeitar o corpo,
a acolher as mudanças, mas a querer continuar a viver com qualidade, com vontade, não é? E aí entra muito mesmo aquilo que tu ensinas, que é dar prazer na vida, não é só prazer na sexualidade, mas prazer na nossa vida, no cuidar de nós, não é? Sem dúvida, e lá está, aprender, começar a olhar para nós de uma forma diferente, não é? Mudar um bocadinho essa identidade que tivemos, porque é da mesma forma que o nosso corpo se renova, não é? E que começa a mudar, nós também podemos fazer uma reforma na nossa própria identidade, não é? E nós, se vivemos a vida até ali de uma determinada forma, esta é uma oportunidade para nos questionarmos e para começarmos a olhar para nós e dizer, será que eu quero viver da mesma forma? Como é que eu agora vou aceitar esta minha nova idade? Eu vou simplesmente resignar ou eu vou tomar ação? Eu vou querer fazer diferente, vou-me querer cuidar de forma diferente, vou-me querer priorizar. Então há muito esse momento em que a mulher sente necessidade de, eu não quero continuar a dizer que sim e ter dificuldades para dizer que não às pessoas, não é? Porque isto é uma das coisas que caracteriza muitas mulheres, que é essa dificuldade em dizer que não sem se sentir culpada. E agora aproveito aqui para dizer, dia 10 de maio, eu vou trazer um workshop para mulheres para trabalhar precisamente o prazer sem a culpa, que é muito esta relação com o corpo, como é que eu me conecto com o meu corpo, como é que eu escuto o meu não, o meu sim, verdadeiramente, não é? Porque muitas vezes nós perdemos aqui demasiado nos pensamentos e na mente e esquecemos de conectar com o corpo. Ou como é que eu reconheço o meu próprio valor, agora que eu quero olhar para mim, sem esperar que esteja a outra pessoa a dar uma palmadinha nas costas e dizer, fizeste muito bem, é muito bom, não é? Ou seja, trabalharmos a nossa autoestima, o nosso merecimento, esse direito ao prazer, colocar os nossos limites saudáveis. Então esse é o convite que eu vou trazer nesse workshop, vai ser em Oeiras, no domingo 10 de maio. Então, ou não, que queiram, dia 10 de maio é um ótimo workshop. Exato, exato. E então essa é uma oportunidade de nós começarmos a olhar para nós de uma forma diferente, porque nós mulheres, então nós estamos nesta fase de, nós procuramos muito, né? Se formos comparar com os homens normalmente vão mais à procura quando estão efetivamente com algum sintoma de doença, nós já agimos sobre, não, eu quero prevenir, não é? E uma mulher que quer viver a sua vida com essa energia, com essas ganas de, não, eu vou fazer destes próximos 40 anos uma coisa bela, não é? Aquilo melhor que eu conseguir, então somos nós que temos de tomar essa ação. E então o que é que eu posso procurar para que esta segunda primavera da minha vida seja o melhor, não é? Sim, de sentir-se bem consigo mesma. É isso. É uma oportunidade para nós nos transformarmos naquilo que realmente queremos, naquilo que somos. É uma altura na vida em que nós nos podemos parar, ouvir e perguntar quem é que eu quero ser nos próximos 30, 40 anos, não é? Como é que eu quero viver esta segunda parte da vida? Aquilo que eu tenho sentido muitas vezes é que muitas mulheres acabam por, às vezes, achar que estão sozinhas. Eu tenho ouvido isso, a dizer, olha, sabes, adorei porque percebi que não estou sozinha, que aquilo que eu estava a passar, afinal, é uma coisa normal, ou seja, apesar de não ser normal, porque não deveria estar a passar, mas é uma coisa que mais mulheres passam e essa identificação também nos ajuda a acolher mais. E eu tenho o curso Menos Pausa no Teu Intestino e aqui, os feedbacks que eu tenho tido mais, para além da abertura de consciência e de obrigar a mulher a conectar-se com ela, porque aquilo como tem muitas atividades para serem feitas, obriga mesmo a terem que se conectar com elas. E depois é elas perceberem, quando eu estou a dar os sinais e a explicar, ou quando elas estão também na partilha, é elas perceberem que não estão sozinhas, que afinal aquilo que achavam, ou não estão doidas, não é? Porque muitas pessoas pensam, estava a ficar maluca, porque eu não estava a entender o que é que estava a acontecer, e depois já começam a perceber o funcionamento do corpo, já começam a perceber que aquilo são fases do corpo, não é? E que se nós trabalharmos, vamos conseguir realmente entrar com muita qualidade de vida na menopausa. E é muito bonito ver que esta aprendizagem de conhecermos como é que o corpo funciona e como é que estratégias é que podemos usar, como nos torna a vida muito mais leve, não é? É giro, muito interessante. Sim, sem dúvida, isso há de ser muito interessante. E agora tocaste nesse ponto. Eu acho que nós mulheres, quando temos algum problema de saúde que
parece não ser tão significativo, mas depois aquilo vai moendo, não é? Vai afetando, seja essa parte dos sintomas que as mulheres chegam para trabalhar até contigo, chega daquilo que elas trabalham comigo. A mulher tem muita tendência para sofrer em silêncio e achar que é única. E isso faz com que muitas vezes a mulher adie, não é? Porque às vezes até tem vergonha de partilhar com as amigas, então na parte da sexualidade, às vezes nem com as melhores amigas se fala sobre os desafios que cada uma tem na sexualidade. Eu lembro-me de quando eu tinha dificuldades, não é? E de pensar, isto sou eu de certeza, eu é que estou variada, eu é que tenho problemas. Não é? E então, eu também tenho as mentorias de grupo com as mulheres, e aquilo que elas mais sentem de apoio é ver que, uau, mulheres tão diferentes e com idades diferentes, a passar exatamente pelo mesmo, a passar pelas mesmas dificuldades, com os mesmos problemas, a pensar, mas tu também tens, mas tu também, uau, então, e isso dá uma grande força às mulheres, quando elas começam a juntar-se e a perceber, pera, afinal eu estava a sofrer sozinha, para isso, passei aqui tantos anos presa nos nossos pensamentos, que não nos deixam avançar, em vez de tomar ação. E agora que tomei a ação é que estou a perceber, uau, eu podia me libertar disto, eu podia resolver isto, seja na parte da sexualidade, por exemplo, na identidade, na autoestima, na relação com o corpo, nos sintomas que afetam a parte gênito-urinária da mulher quando entra na menopausa, na perimenopausa, seja nos teus, não é? Sim. Ou seja, há soluções. E eu costumo dizer, é assim, quanto mais cedo a gente começar a cuidar do nosso corpo, melhor, mas nunca é tarde. Não interessa a idade que tu tens. Se estás cá, ainda tens vida pela frente, nós temos sempre a oportunidade de melhorar. E uma das coisas que tu disseste aí muito giro é assim, tu não estás avariada. Eu costumo dizer isso assim, tu não estás avariada, tu estás desregulada, então é possível nós voltarmos a regular a pessoa, é possível voltar a equilibrar a pessoa. E é sempre possível melhorarmos a qualidade de vida, conhecermos-nos melhor. E eu quando faço, e é verdade que quando estamos juntas e percebemos que todas nós temos um corpo, apesar de podermos estar a passar por esta fase de uma forma um bocadinho diferente, todas nós passamos por a fase, ou seja, todas nós vamos acabar por entrar, passamos a perimenopausa, passamos a menopausa e vamos entrar na pós-menopausa se cá estivermos a viver esta experiência, né, de vida, e é perceber que, apesar de ser uma coisa comum, nós não estamos doidas, não estamos avariadas, não estamos nada, mas depois a maneira como nós nos vamos equilibrar é muito personalizada. E é aí que eu entro com os planos, assim como tu entras com as mentorias, eu também entro com o acompanhamento pessoal, não é? Porque depois temos que perceber que estratégias é que cada pessoa vai usar, porque aquilo que serve para a vizinha, ou serve para a prima, ou serve para mim, não vai servir para ti. Okay? Porque apesar de nós termos estes sinais e estes sintomas, a maneira como eu vou equilibrar o meu corpo é muito minha. Ou seja, vai ter que ser vista e olhada de maneira muito pessoal, não é? Tu não concordas com essa parte? Sem dúvida. Até para esta questão da relação da mulher com o seu prazer, e estamos a falar de forma como o corpo funciona, mas também da psique, a parte psíquica e emocional da mulher, da forma como ela se conecta. Imagina, nessas mentorias existem exercícios para desbloquear, umas vão ter mais facilidade, outras vão ter mais dificuldade, umas vão mais para a esquerda, outras vão mais para a direita, umas vão dizer, eu descobri isto, e a outra, o meu não funciona nada assim, o meu funciona de outra forma, não é? Quando se vão descobrindo e tendo estas conversas tão abertas sobre o seu próprio prazer, sem tabus, sem medo do julgamento, é uma liberdade tão, tão fantástica, não é? Depois ver assim o brilho no olhar de quem se está a redescobrir, não é? E vermos que somos todas tão diferentes, cada uma tem olha, uma energia única, um quê, não é? Algo que é único em si, porque muitas vezes, e há outra coisa que afeta muito a mulher, há muita tendência da comparação, ela consegue, eu não consigo, para ela é fácil, para mim não é. Ou se eu fosse assim eu teria mais facilidade, e muitas vezes estamos muito focadas no outro, não é? Não é esse termo comparativo, porque também fomos educadas dessa forma, não é? Muita comparação, e a comparação na verdade não nos traz grandes benefícios, porque ou nos faz sentir, na maior parte das vezes faz-nos sentir inferiores, porque é para aí que nós caímos, não é? E não
perceber porque é que as outras pessoas conseguem e nós não. O que é que está de errado dentro de nós? E não está nada errado. Nós simplesmente estamos. Por isso é que eu criei o meu método e trabalho o caminho Gaia. Porquê? Porque nós temos que criar o nosso caminho, ou seja, neste caso, pronto, as mulheres que eu acompanho, eu ajudo-as a criar o caminho delas Gaia. Porquê? Porque eu tenho que ganhar consciência, não é? Tenho que perceber onde é que eu estou, como é que eu estou. Claro que é importante nós percebermos que não estamos sozinhas, que existem outras mulheres a passar pelo mesmo, mas nós temos que perceber que aquilo que nos está a acontecer, né, tem a ver com toda a vida que nós vivemos e cada um de nós tem um passado diferente, tem um historial diferente que nos vai fazer com que o corpo dê sinais e sintomas ligeiramente diferentes e também que nós, quando ganhamos aqui o conhecimento e começamos a implementar, temos que perceber o que é que vai funcionar para nós, não é? Que hábitos é que nós vamos mudar, que vão ter os resultados que nós queremos para realmente alcançar resultados que vão funcionar, para não vir a frustração de porque é que aquela pessoa consegue e eu não consigo, não é? Porque é a parte mesmo de cada um de nós tem o seu caminho e nós, quando construímos o nosso caminho, as coisas funcionam. E essa parte da sexualidade também nos ajuda a encontrar o nosso caminho, porque ajuda-nos a encontrar a nossa essência, para depois podermos ouvir melhor o corpo e poder cuidar melhor do nosso intestino, do nosso cérebro, do nosso fígado, não é? E Sem dúvida. Da mulher também, da saúde da mulher, como é lógico. Sem dúvida, eu acho que aqui é um convite a descobrir o que é que nos torna únicas, não é? Em todos os níveis, a nível daquilo que eu posso comer, a nível do prazer que eu posso ter, a nível de quem é que eu posso ser, como é que eu comunico, como é que eu me apresento ao mundo, como é que eu me guardo dentro da minha conchinha nos tempos que precisamos, porque isso também é muito importante. Então é o que é que me torna única? Eu acho que essa é uma boa pergunta. Como é que eu posso descobrir aquilo que me torna única? Como é que eu posso estar cada vez mais próxima de mim, cada vez mais próxima de quem eu sou e orgulhar-me e trazer essa unicidade cá para fora, não é? Era isso que eu ia dizer, assim, e ficar orgulhosa de nos termos encontrado, independentemente da idade a que o fazemos, mas nós conseguirmos encontrarmos, conectarmos com o nosso corpo e construir o nosso caminho, não é? Que eu acho que isso é mesmo, acho que é o que nós todas queremos, no fundo, nós queremos perceber que o que está a acontecer é uma coisa que acontece a outras mulheres, ok, tudo bem, mas que existe uma pessoa dentro de nós, um ser humano, e que esse ser humano tem que ser visto, acolhido com amor e cuidarmos de nós, não é só cuidar dos outros, temos que cuidar de nós, mulher, nós, porque nós nós somos muitas coisas, né? Somos filha, somos mulher, somos mães, somos profissionais, e depois onde é que está nós, ou seja, neste caso a Dulce, onde é que está a Alicia, onde é que está a Maria? É o papel. Exatamente. O trabalho muito que eu faço é encontrar também essa essência. Trabalho muito a nível da parte psicoemocional, que é que eu sou para além de tudo aquilo que me é atribuído, para além de todas as expectativas que esperam de mim, para além de o país onde eu calhei, a família de quem eu sou, a escola onde eu andei, o trabalho, a profissão que eu tenho. Então quem é que sou eu por debaixo de tudo isso, todas essas camadas? E o que é que eu quero e como é que eu vou conseguir aquilo que eu quero, né? E aí que o acompanhamento é nós conseguirmos ajudar as mulheres a conseguirem conectar-se com elas, a conseguirem libertar-se, a conseguirem viver uma vida, uma perimenopausa, uma menopausa. Por isso é que eu digo às vezes mulheres com 50 anos estarem melhor que aos 30. Porquê? Não está diferente, não é comparações, mas a realidade é que se tu te conseguiste libertar, se tu te conseguiste conhecer, se tu conseguiste ir buscar as ferramentas e as estratégias para conseguires lidar com as transformações do corpo e teres energia, conseguires mexer, teres uma vida sexual se calhar mais ativa e mais satisfatória também, não é? Ou seja, acabas por conseguir ter a parte emocional mais equilibrada, não é? Aprendes a comer para o corpo que tens, vais ter um intestino a funcionar melhor, que te alimentamos também as mitocôndrias para ter mais energia e automaticamente vamos cuidar também mais da nossa energia sexual também. Está tudo interligado, ou seja, temos mesmo que olhar para isto tudo, mas com calma, que eu costumo dizer, e ao nosso ritmo. Exatamente, é isso mesmo, sem dúvida que sim. Essas perguntas que tu disseste, quem sou eu, essas foram perguntas que me fizeram mergulhar dentro do Tantra, que é o quem sou eu, quem é que eu me quero tornar
e o que é que eu estou a fazer hoje para chegar aí. É. A vários níveis, não é? Pode ser a vários níveis. E nós podemos aplicar isso em tudo na nossa vida para podermos construir o nosso caminho, não é? E conseguirmos realmente perceber como viver esta vida da melhor maneira possível. Uhum, sem dúvida, é mesmo isso, é mesmo isso. Eu não sei se alguém está aqui, se tem alguma pergunta ou se tem algum comentário, estava aqui a ver a hora, isto passou muito rápido. Que horas são? Eu não estou a ver. Não sei porque não São passou. 8h03. Olha, uau, fogo. Eu por acaso calhou bem. Eu tinha aqui, eu tinha a minha filha, ela tem karaté e eu por acaso disse assim, pedi ao meu pai para ir buscar a minha filha já para poder estar descansadinha. Então estava mesmo descansadinha, porque não estava preocupada com as horas, mas sim, passou muito rápido, Alicia, muito rápido. Alicia, queres fazer aqui alguma última consideração? Queres dizer onde é que podem encontrar? O que é que tu. Então, podem me encontrar. Eu antigamente tinha uma outra conta de Instagram que foi abaixo, foi suspensa, infelizmente. E agora estou a tentar recuperar aqui, agora com esta nova conta, Alicia Ferreira, _sentir, que é esse o objetivo da conexão com o nosso corpo e de sentir prazer e de sentir-nos, não é? Deixo novamente aqui o convite, dia 10 de maio, para as mulheres que se querem sentir e conectar com o prazer, com o corpo, com o merecimento, com a autoestima, com os limites saudáveis, sem culpa, não é? Sentirmos no direito de sermos quem verdadeiramente somos, deixarmos que essa essência venha ao de fora. Fica aí esse convite, um workshop em Oeiras. O workshop, quer dizer, é quase um retiro de um dia inteiro, porque é um dia inteiro, em Oeiras. Então, as vagas são limitadas, então se alguém tiver interesse, que me envie mensagem aqui pelo Instagram. E agora este é o meio que eu estou a utilizar, principalmente porque o Facebook também foi abaixo, foram as duas contas em simultâneo e pronto. E eu dou também consultas numa clínica da Tâmara Castelo, em Lisboa, e também qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário, qualquer questão, podem aqui enviar mensagem que eu estarei super disponível para responder. E tu, Dulce? Boa, boa. Também as pessoas, possivelmente na bio do teu Instagram, têm lá links para poderem contactar Exato. contigo, não é? Pronto, por isso já sabem, falem aqui com a Alice. Ela também trabalhas online, não é? Não é? Ou seja, além desses sítios, também fazes consultas online, mentorias e por aí fora, não é? Também Sim, trabalhas faço mentorias de grupo, online e presencial, dou consultas também online. Agora vou estar no Awakeness como facilitadora num evento de empoderamento de mulheres na Ericeira, mulheres, homens e adolescentes. Depois vou estar também como facilitadora no Festival de Tantra, em Tomar, agora em maio, isto vai ser tudo em maio. Enfim, vai haver aí alguns eventos, outros que estão aqui no forno, a serem preparados. Mas agora não posso ainda divulgar, mas fiquem atentos, sigam-me. Sim. É isso. Sigam a Alicia. Ela tem conteúdo incrível e por isso ela também precisa que a conta dela cresça devido ao que ela teve a partilhar aqui. Por isso, vamos ajudar a Alicia nisso. Em relação a mim, eu trabalho online, tenho cursos também, porque eu gosto muito. A minha missão é mesmo empoderar as mulheres, ou seja, dar-lhes o conhecimento para elas poderem fazer as escolhas. Depois estou aqui para lhes dar o acompanhamento que é preciso também. Tenho uma comunidade que está para sair agora em maio, precisamente por aquilo que tu disseste. Por tudo aquilo que tu disseste, faz muito sentido que a gente sinta que estamos juntas. E então eu resolvi criar uma comunidade para acolher as mulheres que se sentem perdidas ou que têm dúvidas e que também podem pensar que é só elas. Então ali vão perceber que não são só elas. Vão ter muita informação mas de uma maneira simples e prática, porque o meu objetivo é, quando explica alguma coisa a alguém, é que essa pessoa possa já amanhã pôr em prática, porque nós temos que tornar a informação fácil. Palavras muito caras, isto e aquilo, as pessoas depois não percebem. Então a ideia é que as mulheres entrem em contato com o corpo delas, consigam perceber o que é que o corpo lhes está a dizer e como é que elas conseguem, ou seja, encontrar a sua melhor versão. Seja qual for o sintoma, o sinal, o desequilíbrio, então vamos ver como é que dentro desta rotina doida que nós temos, porque muitas vezes as mulheres dizem não tenho tempo, mas existe tempo. Existe tempo se quê? Se nós pensarmos um bocadinho e estruturarmos as coisas. Podemos não ir tão rápido, vamos mais devagar, mas vamos. É assim, mais vale feito, né?
mesmo que imperfeito, do que estamos à procura da perfeição e nunca acontece. Por isso eu estou a criar esta comunidade com esse intuito, com o intuito de começarmos devagarinho, mas começarmos a agir para haver ação com transformação. Por isso aí sigam. Também tenho mais uns projetos, mas também como tu, Alice, ainda não é para saírem já, mas vamos vendo, né? Vão vir mais lives também, vai vir mais coisas interessantes, por isso sigam-nos e qualquer dúvida enviem mensagem, teremos todo o gosto em vos ajudar. Muito obrigada, Alicia, por ter estado aqui comigo. Obrigada também, Dulce. Gosto muito do teu trabalho e muita força aí para continuares aí com essa comunidade que acho que é super importante e nós cada vez mais precisamos de nos unirmos, não é? Para nos curarmos, mas também para nos sentirmos mais mulheres e mais melhor connosco mesmas, sem dúvida. Sim, é isso. Igualmente, muito obrigada. Continua o teu trabalho que é lindo e porque precisamos dele. E o meu trabalho só funciona também com o teu trabalho, porque nós precisamos dessa força para agir, precisamos dessa energia positiva, da motivação, por isso é lindo, continua e espero poder estar num desses teus eventos que são aqui mais perto de Pombal, desse tomar, fiquei aí com... Depois vamos falar. Então vá. Exato. Beijinhos. Ok, então vá. Um beijinho então, uma boa noite para todos. E obrigada a todos pela participação também. Quem esteve aqui. Beijinhos, adeus.